A gente vai, então, começar mostrando uma apresentação. Eu vou devagar nessa apresentação, porque para muita gente acaba ainda sendo uma mudança de paradigma, né? A ideia do neutralismo, tá? Acredito que agora todos vocês estão visualizando a apresentação. Essa apresentação ela vai ser baseada em um livro do Grau e do Lee, chamado Fundamentos de Evolução Molecular. É um livro antigo esse daí, mas ele apresenta alguns aspectos bem importantes, né, de como a gente deve pensar um pouco em termos de evolução. Tá? Então, novamente, aqui a gente tem, perdão, um cariótipo humano, né, uma representação, né, de um cromossomo, mostrando que um cromossomo é uma molécula de DNA. Né? E o que a gente vai falar hoje é como, na verdade, a gente espera, né, que a evolução ocorra, digamos assim, no nível molecular. Tá? Quando a gente falar em termos de DNA, o que, que a gente vai esperar? Né? Aqui a gente tem uma representação de alguns cromossomos. Aqui o cromossomo X, cromossomo 21, como eu falei para vocês, ele é bem menor, né? Então aqui 50 megabases, cromossomo 21, 22, 56 megabases, cromossomo Y 51 megabases, cromossomo X 163 megabases. É interessante a gente pensar nesses, nesses cromossomos, porque a gente vai pensar em termos também de marcadores moleculares, que é uma coisa que a gente vai falar mais pormenorizadamente amanhã. Tá? Então, isso aqui é uma representação de um cromossomo mostrando, né? Aqui, cada linha dessa seria uma doença relacionada a alguma região daqui que já tenha sido mapeada. Né? Então, a gente vê que existe uma grande quantidade aqui de doenças, né, relacionadas ao cromossomo X, alguma delas ao cromossomo X, ao cromossomo 21, assim por diante. E a nossa forma de pensar com relação à evolução molecular começou a se modificar a partir da década de 1960, né? Nos anos de 1960, é que a gente começou a estudar mais pormenorizadamente as proteínas. O que são as proteínas? São os produtos dos genes. De forma geral, a gente pode considerar assim, né? Embora nem sempre um gene codifique uma proteína, ele pode codificar um RNA como forma final, né, como produto final, RNA ribossômico, por exemplo. Ele também pode sintetizar um RNA mensageiro e, a partir do RNA mensageiro, uma proteína. O fato é que a proteína ela vai ter um gene relacionado a ela. Tá? Então, aqui a gente tem uma técnica que a gente vai ver amanhã, chamada de eletroforese. Essa técnica ela acabou sendo revolucionária para a biologia, né, porque ela permitiu que a gente conseguisse identificar várias variações, né, muitas variações de proteínas que existiam dentro de uma espécie. Independentemente da espécie que você estivesse comparando, fosse uma espécie de mamífero, né, fosse uma espécie de ave, uma espécie de peixe, o que se começou a observar na década de 1960 foi que existia uma quantidade muito grande de proteínas, né, para um determinado, por exemplo, tudo que a gente falar em termos comparativos, tá?
Então, por exemplo, se você comparar, né, esse indivíduo 1 aqui, né? Então, nesse indivíduo 1, você tem 2 alelos para um determinado gene. Tá? Nesse indivíduo 3, nesse indivíduo 2 aqui, você vai ter 2 alelos também, mas um é diferente. Tá? Então, quando você começa a observar essa variação, você começa a ver que existe um grande número de alelos diferentes. A gente lembra dos alelos lá do Mendel, né? Que os alelos do Mendel, por exemplo, eram só 2 alelos, por exemplo. Né? Você pode ter 2 alelos. Tá? E esses 2 alelos, eles são alelos que representavam, por exemplo, ele dava como se fosse letras, né, na época do Mendel, né? A grande, a pequeno, por exemplo, né? E um poderia ser, por exemplo, a cor amarela da semente, a outra a cor verde da semente, né? O Mendel estudou uma série de 7 características, né? 7 genes diferentes e cada um deles tinham 2 alelos. Mas a gente sabe, por exemplo, que no sistema ABO a gente tem 3 alelos, por exemplo, né? E para outros sistemas, como por exemplo HLA, que são os antígenos leucocitários humanos, para cada gene você pode ter mais de 50 alelos diferentes. Então, essa variabilidade que você começava a observar era realmente algo que causou um pouco de espanto para as pessoas, né? Além desses sistemas clássicos, existiam outros sistemas, né? As pessoas muitas vezes faziam trabalhos em que eles tinham que muitas vezes sacrificar o animal, retirar o fígado, extrair uma determinada proteína do fígado e tentar verificar como essa proteína se comportava aqui na eletroforese, né? Essa eletroforese, como a gente vai ver, as proteínas elas são formadas por aminoácidos, né? E dependendo da composição desses aminoácidos, eles podem ter carga neutra, dependendo de qual aminoácido é, né? Ele pode ter uma carga neutra, ele pode ter uma carga positiva e uma carga negativa. Na eletroforese, você submete essas proteínas aí a uma carga, né, elétrica, tá? E ela vai, as proteínas que forem mais positivas, elas vão migrar para o polo mais negativo. E as que forem mais negativas vão migrar para o polo mais positivo. Então, quando se começou a estudar na década de 60, começou a ver que existiam muitos alelos. E não era esperado ter tantos alelos assim. Tá? Por que não era esperado? Não era esperado porque a ideia que você tinha de seleção natural, aqui a gente está representando um animal chamado Ictiosauro. Só esse sufixo aqui, né? Sauro, já indica que esse animal aqui não é um peixe, não é um mamífero, ele é um réptil, né? O ictiosauro é um réptil que possui, né, derivado então de um animal terrestre, de um réptil terrestre, mas que se desenvolveu adaptações para a água, por exemplo, que fazem com que ele tenha meio que uma mistura, né, de tubarão com outros peixes, com golfinho e assim por diante. Até as nadadeiras dorsais, por exemplo, deles, né, nadadeira caudal, exceto que a coluna vertebral desse animal, ela desce, tá? Ela vem por aqui e desce. A do tubarão é o contrário, né? Do tubarão sobe, né? A coluna vertebral dele sobe, tá? Esse aqui desce. Então, quando você observa esse animal, você observa que esse animal sofreu um processo de adaptação para que ele conseguisse permanecer no ambiente aquático, viver nesse ambiente aquático e ser completamente independente do ambiente terrestre. Hoje, a gente consegue perceber isso muito nos cetáceos, consegue perceber isso nos sirênios, no caso dos mamíferos, né? Então, isso sempre aconteceu na história da vida na Terra. Se você tem uma oportunidade, né? Se você tem nichos ecológicos disponíveis, esses nichos ecológicos eles ficaram disponíveis no final do Cretáceo,
com o fim do Cretáceo e o início da Era Cenozoica, vários desses animais começaram a ter esse tipo de adaptação, né? Então, as pessoas que, desde a época do Charles Darwin, então, né, desde a época do Darwin, né, que começaram a se preocupar com a seleção natural, eles começaram a pensar, bom, a seleção natural é um mecanismo que, ao contrário do que a gente possa imaginar, né, é um mecanismo que mantém as características, ela leva, digamos assim, a um aperfeiçoamento. E depois que há esse aperfeiçoamento, o que que você tem? Você praticamente não tem variação. Então, por exemplo, se você for olhar um cardume de tubarões, martelo, né, que é um animal que vive, algumas espécies vivem em cardumes de mais de 100 animais. Quando você observa esses animais, você praticamente não consegue diferenciar os indivíduos. Quando você observa outros peixes, né, vai ao ver o peso, por exemplo, você também não consegue diferenciar muito bem esses indivíduos, né, entre si. Mesmo se você tivesse um aquário, né, nem sempre é fácil você diferenciar os peixes da mesma espécie que estão ali, principalmente se eles forem do mesmo sexo, né? Então, quando as pessoas começaram a olhar para isso, né, pensar na biologia, eles sempre pensaram que a seleção natural fosse, levando a esse aperfeiçoamento, fosse um fator muito importante de uniformização das características. Então, como a gente viu ontem, né, o poder da seleção natural, a partir do momento, por exemplo, em que um animal desse possui uma nadadeira dorsal desse tipo aqui, e se uma nadadeira dorsal consegue permitir a um determinado indivíduo que aquele indivíduo consiga deixar mais descendentes, é só uma questão de tempo, que com o passar das gerações, toda a população vai possuir uma nadadeira dorsal de tamanho correspondente. Então, o que se observava pela seleção natural, por incrível que pareça, isso pode parecer um pouco contraditório, é que ela levava a uma uniformização, por exemplo, da morfologia das espécies, né? Então, aqui a gente vê outras representações, eram várias espécies de ictiossauros, tá? A gente está vendo aqui outras espécies. E aqui a gente vê a questão da evolução convergente, né, que eu falei para vocês. Então, parecia sempre que tudo estava mais relacionado, né, a aquele organismo estar o melhor adaptado possível àquele ambiente. E quando as pessoas começaram a estudar as proteínas, né, quando elas começaram a estudar as proteínas, elas não esperavam encontrar variabilidade. O que elas esperavam encontrar seria sempre o quê? O melhor alelo, tá? Eles não esperavam encontrar muitos alelos, porque na cabeça dos biólogos da década de 60, né, era esperado que, ao longo da evolução, a gente tivesse selecionado proteínas as melhores possíveis. E teria uma, talvez, que fosse a melhor. Então, muita gente começou a se perguntar, mas por que isso? Né? Por que a gente tem tanta variação, grande número de alelos? Porque quando a gente estuda uma determinada proteína, a gente tem 4 alelos para aquela proteína, a gente tem 5 alelos, 6 alelos, 7 alelos. Se, quando a gente pensa na seleção natural, a gente pensaria que a seleção natural estaria favorecendo apenas uma, a melhor daquelas proteínas. E isso ficou na mente das pessoas. Uma forma de explicar isso, os mais desesperados, digamos assim, seria um fator que a gente chama de teleológico, tá? Não é teológico, tá? É teleológico. Tem alguém querendo entrar só um instantinho? Então, teria.
um fator teleológico. O que é teleológico? É um fator em que você consegue prever, digamos assim, a, a é como se a biologia, né? É como se aquele indivíduo, aquela população, estivesse pensando no futuro, né? Teleológico quer dizer uma questão de previsão, uma questão de você ver no futuro, né? Que de alguma forma o ambiente no futuro poderia se modificar. Então é melhor a gente manter na população uma série de alelos para um determinado gene, né? Então já adianto para vocês que essa não é a explicação, tá? Essa não é a explicação para isso, tá? Esse argumento teleológico, ele não faz sentido em termos evolutivos. Nenhuma espécie, exceto a espécie humana através da sua inteligência, né, e mesmo assim com uma dificuldade grande, ela consegue projetar o futuro e estimar do que ela vai precisar e como ela vai se portar, etc. Mas as espécies, isso teoricamente não aconteceria. Muita gente bateu a cabeça, né, tentando resolver esse dilema, né? Por que a seleção natural faz com que haja tantos alelos assim? E a resposta para isso é que não era a seleção natural que fazia isso. Na verdade, era uma coisa, né? Se descobriu, principalmente no final da década de 60, se descobriu, né, um matemático chamado Moto, tenho que ver depois esse nome dele, eu acho que é Moto Kimura. Ele descobriu que, na verdade, a explicação era mais simples. Na verdade, ele dizia não é necessário seleção natural. O que é necessário a gente pensar é numa coisa chamada deriva genética. E o que seria a deriva genética? Deriva genética seria a variação aleatória na frequência dos genes de uma geração a, a outra. Tá? Então, na verdade, o que o Kimura falou é que essas variações que eram observadas aqui, tá? Esses três alelos, eles se comportavam da mesma forma. Todos eles bons. Todos eram bons, tá? Todos eles funcionavam. Portanto, essa variação aqui que a gente estava observando, ela era, do ponto de vista da seleção natural, ela era o quê? Neutra, tá? Então, do ponto de vista da seleção natural, essa variação aqui, ela seria o quê? Neutra. Lembra quando a gente falou do coeficiente de seleção? A gente teria coeficiente de seleção, por exemplo, de 1% positivo, né? Então, aquela variação ou alguma característica, ela seria selecionada, ela aumentaria de frequência na população. Você poderia ter um coeficiente de seleção negativo, uma determinada característica, ela causaria uma desvantagem e seria selecionada negativamente. Ela diminuiria de frequência na população ao longo do tempo. Só que essas variações aqui, que eram todas boas, digamos assim, eram todas seletivamente
neutras, seletivamente neutras, o que faria com que elas permanecessem de uma geração para outra? Sua frequência seria determinada pelo acaso, tá? Seria determinada pelo acaso. Seria determinado por quem? Em última instância, pela deriva genética, que é essa variação aleatória na frequência dos genes de uma geração a outra. Ora, como é essa variação, né, aleatória? Alguns indivíduos eles vão se reproduzir na população e outros não vão se reproduzir na população. Algumas dessas características, né, que esses indivíduos portam não tem nenhum benefício, mas também não tem nenhum malefício para eles, né? Não é delas, a seleção não depende dessas características, né? E embora isso não seja observado na morfologia, isso acaba sendo observado nas moléculas. Quando a gente olha para o DNA, quando a gente olha para os aminoácidos, é isso que a gente vai observando. Então, o que a gente chama de neutralismo foi uma coisa que ficou durante muito tempo, deu origem a várias interpretações erradas, porque muita gente que trabalhava com evolução, paleontólogos, por exemplo, né, outros estudiosos, né, biólogos, eles eram todos menos biólogos moleculares na época. Então faltava alguém que pudesse explicar isso de uma forma fácil. O Moto Kimura, ele era matemático. Então, quando as pessoas começavam a olhar aquela questão da matemática para explicar a genética, as pessoas também tinham uma dificuldade. Então, demorou para as pessoas aceitarem o neutralismo. Muita gente achava que o neutralismo ele era alguma coisa que estava sendo contra a seleção natural, mas se a gente for olhar o neutralismo, né, o neutralismo ele é o que? A hipótese nula da seleção natural. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pode testar para verificar se está havendo seleção natural. Se não tiver havendo seleção natural, é porque essa uma determinada característica ela está evoluindo de forma o quê? Neutra. Ela está permanecendo na população apenas pelo acaso. E isso é muito importante para que a gente consiga entender, né, essa parte da biologia molecular. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, falem ao microfone, tá? Tô passando. Os ictiossauros, aqui a evolução convergente, né? O ictiossauro vindo de um réptil, né? O golfinho vindo de um mamífero terrestre, né? E aqui o tubarão, né? Que nunca saiu da água, né? O ancestral dele já era um animal aquático, tá? Aqui é uma toupeira cega, tá? A gente vai falar dela depois. Bonita ela, né? Aqui são alguns animais cegos também, né? Peixes cegos de caverna, tá? E uma salamandra cega de caverna. Essas são espécies realmente, né? Esses animais cegos aí, eles são espécies que existem, né? Populações deles estáveis. Eles não são mutações de algum outro animal, não, são populações mesmo que existem, tá? A gente vai falar disso depois. Então,
O que a gente precisa entender aqui? O que a gente precisa entender é que o neutralismo, ele vai acabar acontecendo quando a gente estiver comparando moléculas de DNA, até moléculas de RNA, moléculas de proteína, tá? Praticamente a gente não vai ver o neutralismo em adaptações morfológicas. Pelo contrário, no caso, essas adaptações morfológicas elas estão muito sujeitas à seleção natural. Então, elas vão ser muito influenciadas pela seleção natural. Uma mudança, às vezes, em uma morfologia de algum animal, né, de algum indivíduo que nasça naquela população, pode trazer uma severa desvantagem para ele. Tá? Então, é importante que a gente veja isso dessa forma. E daqui a pouco a gente vai entender o que seria aí esse neutralismo. Tem mais alguém aqui querendo entrar? Deixa eu só... Luciane. Então, vamos falar um pouquinho aqui das moléculas, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente tem que falar é do pareamento de bases, quando a gente está falando de evolução molecular, né? Vocês lembram disso daqui, né? Timina sempre pareia com adenina e citosina com guanina, né? Entre timina e adenina se formam duas pontes de hidrogênio e entre a guanina e a citosina, três pontes de hidrogênio. A guanina e a adenina são chamadas de bases púricas. Elas têm dois anéis aqui. E a timina e a citosina são chamadas de bases pirimídicas. Elas possuem apenas um anel aqui. A gente vai ver na prática algumas questões relacionadas a isso. Tá? Aqui os tipos de substituição nucleotídicas que a gente poderia ter, né? Uma diferença, uma substituição de A para G, uma substituição de A para C, uma substituição de C para T, qualquer tipo de substituição, né? Uma substituição de A para T, de G para C. Qual seria o tipo de substituição mais comum? Tá? Quando você tem uma troca de uma base púrica por uma outra base púrica, ou uma base pirimídica por uma outra base pirimídica, a gente chama isso de transição. O que é a transição? Uma substituição de uma base púrica por uma base púrica, né? E ou uma base pirimídica por uma base pirimídica no DNA. É como se, no momento em que ocorresse a replicação, essa timina aqui, ela fosse substituída pela citosina, tá? E numa segunda replicação, ao invés de entrar adenina aqui, entraria o quê? Guanina. E aí você teria uma substituição de bases, onde existia uma timina, passou a existir uma citosina, onde existia uma adenina, passou a existir uma guanina, e isso é chamado de transição. A chamada transversão, ela é uma substituição em que você tem a substituição de uma base pirimídica por uma base púrica, uma base púrica por uma pirimídica, tá? Então é como se em algum momento uma guanina entrasse aqui, tá? No lugar dessa timina, e numa segunda replicação essa guanina ela fosse se parear com uma citosina, né? E você teria uma substituição da guanina pela timina, uma base pirimídica por uma base púrica, e aqui você teria uma substituição de uma base púrica, já que ela vai parear depois com a citosina, né, por uma pirimídica. Quem é mais comum de acontecer? Qual é
tipo de mutação mais fácil de acontecer? Uma transição ou uma transversão? É uma transição. Por quê? Porque no nosso DNA, durante a replicação, a gente é capaz de corrigir erros. Tá? A própria DNA polimerase ela tem uma forma de se autocorrigir. Se ela colocou uma base errada, ela consegue se corrigir. Quando você tem uma substituição de uma base pirimídica por uma pirimídica, por exemplo, você tem a substituição de uma base que está pareando com uma outra base, com dois anéis, tá? Por uma base que, aqui, por exemplo, se é uma base só com um anel, né? Substituiu, por exemplo, a citosina entrou aqui no lugar da timina, tá? A DNA polimerase vai ser difícil para notar uma diferença aqui. Mas, se você tiver uma substituição de uma guanina por uma timina, por exemplo, você vai ter dois anéis aqui, e aí esse DNA vai ficar muito mais largo, digamos assim, vai ser mais fácil para a DNA polimerase conseguir detectar isso. Então, quando a gente observa ao longo da evolução, a gente vai observando duas sequências de DNA, tá? Comparando na espécie A e na espécie B, quando a gente vai ver as mutações em um determinado gene, por exemplo, elas são muito mais comuns, né? Você tem transições, substituições de A por G, T por C, G por A, C por T, do que você tem transversões, substituição de uma guanina por uma timina e assim por diante. Tá? Tudo ok até aqui, pessoal? Esse é só um detalhe que já que apareceu essa figura aqui, eu falei. Tudo certo? Tudo certo, professor. Aqui a gente tem a formação de alguns aminoácidos, mas isso aqui não é necessário, tá? Aqui, pareamento de base, como eu falei para vocês, uma representação aqui mostrando as três pontes de hidrogênio entre G e C, né? Duas pontes de hidrogênio entre A e T, e assim por diante. E aqui a gente tem um esquema de um gene eucarioto, tá? Um gene humano. Essa região aqui é uma região de regulação de um determinado gene, tá? É uma região que a gente pode chamar de promotora, tá? E aqui você tem regiões que codificam proteína, que são os exons e os introns. Neste momento, é super importante que a gente aprenda isso, ou relembre isso. Existem regiões de um gene eucarioto, tá? Porque o procarioto ele não tem exons e introns, e o exon é a região que que é codifica para aminoácidos, tá? E o intron não codifica nada. Então, uma região não codificante, tá? E aqui a gente tem uma região, né? 3' Lembram que o DNA é sempre mostrado no sentido 5', 3', né? 5', 3', tá? E aqui a gente já começa a pensar em termos de seleção natural, tá? Uma representação correta ou mais realista de um gene, por exemplo, é representado aqui pelo fator 9 de coagulação humano. Vejam só quantos pares de bases tem esse gene no total. Ele tem, desde o seu aminoácido 1, né, o primeiro exon, até o final, ele tem mais de 30.000 pares de bases. Só que pouquíssimos estão relacionados aos exons. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são os exons desse gene. Então, esse gene vai possuir, né, 8 exons.
ele vai possuir quantos introns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 introns, tá? Sempre um número a menos. Então, vejam só o tamanho de um exon e o tamanho de um intron, né? Você vai ter aqui quase 30 mil pares de bases no gene total, né? E você vai ter apenas 1.386 nucleotídeos formando os exons. Tá? Se a gente juntasse esses exons todos, era o que a gente teria. Em uma célula normal, né, eucariota, o que, que acontece? No momento em que você faz a transcrição para o RNA mensageiro desse gene, ele faz a transcrição toda, né, dos exons aqui, e dos introns. Mas depois, para ele formar um RNA mensageiro maduro, ele retira os exons e une os introns em um processo que a gente chama de splicing. Então, o que, que eu tenho? O RNA mensageiro maduro de eucariotos ele é muito menor do que o gene, né? Aqui é DNA, aqui é o RNA mensageiro primário, digamos assim, e aqui o RNA mensageiro maduro. Ele é muito pequeno, né? Enquanto esse RNA mensageiro aqui, esses genes vão ter cerca de 30 mil pares de bases, esse daqui vai ter aproximadamente 1.400 pares de bases, tá? Deu para entender isso daqui, pessoal? Quando esse RNA mensageiro ele é traduzido, ele vai dar origem ao quê? Lembram que a gente tem a cada 3 nucleotídeos você tem um aminoácido? A gente vai ver isso daqui a pouco, né? Então, se a gente tivesse 1.386 nucleotídeos, a gente vai ter quantos aminoácidos? Verifiquem aí, né? Vamos ver. Vou pegar aqui minha calculadora no celular e vou calcular isso daqui. Então, eu tenho 1.386 dividido por 3. Eu vou ter uma proteína ou um polipeptídeo, né? Isso vai dar origem a um polipeptídeo, eu vou colocar aqui. Polipeptídeo de 400, já que aqui na verdade era 1.386, né? Isso aqui vai dar origem a 462 aminoácidos. Então, você tem um polipeptídeo menor ainda aqui, né? Apenas 462 aminoácidos de polipeptídeo. Esse polipeptídeo, digamos assim, a gente pode dizer que ele vai se dobrar, né? Para adquirir uma estrutura terciária, né? E depois ele pode se juntar com outras subunidades para formar estruturas quaternárias. Mas o que a seleção natural vai ver? Essa que é a grande questão que a gente tem que observar. O que a seleção natural vai perceber, né? A seleção natural, ela vai perceber a proteína. A seleção natural, ela vai agir em cima da proteína. Tá? Então, a seleção natural, ela não vai ver algumas coisas que são apresentadas aí.
por exemplo, ela não vai saber nada dos introns. Tá? Os introns, eles não vão ser visíveis para a seleção natural. A seleção natural é cega para os introns. Então, os introns, as mutações que ocorrem nos introns, elas ocorrem que elas permanecem aí. E elas vão permanecer naquela população dependendo do quê? Dependendo do acaso, dependendo da deriva genética, dependendo de se os indivíduos que possuem aquela mutação, eles conseguiram deixar descendentes. Mas a seleção natural ela não vai olhar para isso daqui. Ela vai olhar somente para proteína. É onde ela vai conseguir detectar. Tá? Então, os introns, né, como as proteínas elas são formadas, né, elas são codificadas pelos exons. Então, se você tiver um exon, por exemplo, aqui, que tenha ocorrido uma mutação nesse exon, tá? Ocorreu uma mutação qualquer nesse exon. E essa mutação causou com que essa proteína fosse mal formada, digamos assim. O que vai acontecer? Essa proteína ela vai ser selecionada negativamente. A seleção natural vai perceber. Ela vai dizer, opa, essa proteína não funciona bem. E ela vai lá e vai... Aquele indivíduo, se ele tiver só... A gente está sendo muito reducionista aqui, né? A gente vai ter que pensar, né, de uma forma um pouco mais simplificada, depois eu explico isso melhor para vocês. A seleção natural, por exemplo, ela vai olhar e vai dizer assim, não, essa proteína não está funcionando direito. Mas por que ela não está funcionando direito? Porque ocorreu uma mutação aqui nesse indivíduo. Então, se esse indivíduo, portando essa mutação, não consegue produzir uma boa proteína, uma proteína funcional, ele ou vai morrer ou ele não vai deixar descendentes. Tá? Agora, e se acontecer alguma mutação no intro? Né? Se acontece alguma mutação no intro, perdão, sempre me perco aqui, não. Se ocorrer alguma mutação no intron, por exemplo, né? Tá? Nesse intron aqui, a seleção natural não consegue perceber. Tá? Então, quando a gente comparar duas espécies diferentes, tá? Vou tentar colocar aqui. A gente comparar, sair daqui dessa representação, colocar aqui Microsoft Whiteboard. Quando a gente comparar, por exemplo, duas espécies, a espécie A e a espécie B, né, que se separaram há muito tempo, tá? De um ancestral em comum, essa espécie A e essa espécie B têm um ancestral em comum, né? Quando a gente comparar, por exemplo, o intron, se eu pegar uma sequência só do intron, por exemplo, né, dessa da espécie A e da espécie B, e eu comparar esses introns aqui, o que eu vou observar? Eu vou observar que muitas mutações podem ter se acumulado em locais diferentes desses introns aqui, nas duas espécies. Tá? Conforme o tempo for passando, maior é a probabilidade de ocorrer mutações independentes nesses introns aqui. E quando eu comparar essas duas espécies, a espécie A e a espécie B, né, duas espécies que eu esteja estudando, por exemplo, eu vou encontrar
muitas mutações nos introns, tá? Digamos que eu encontre 3 mutações aqui na espécie A e 3 mutações na espécie B, geralmente mutações independentes, diferentes, em posições diferentes. Por que essas mutações se acumularam nessas espécies ao longo do tempo? Essas mutações se acumularam nessas espécies ao longo do tempo porque a seleção natural não consegue visualizar isso. Então, os introns são locais em que as mutações elas podem se acumular. Tá? Então, se eu comparasse agora, e ao invés dos introns eu estivesse olhando os exons em uma espécie A e uma espécie B, é provável que eu visse bem menos modificações em ambas as espécies. Por quê? Porque muitas vezes uma mutação que leva a uma mudança de aminoácido em uma dessas proteínas, nessa proteína, né, ela acaba sendo desfavorável. Né? Então, uma mutação que ocorre no exon, ela pode ser desfavorável. Então, ela não vai permanecer na população. Ela vai sumir na população. Se a gente tivesse que comparar a variação que eu pudesse encontrar, por exemplo, tá? Se eu pudesse comparar a variação ou o número de mutações acumuladas tá? Comparando diferentes espécies, e eu comparasse isso daqui nos exons e introns, tá? Onde é que eu encontraria a maior variabilidade? Eu iria encontrar a maior variabilidade nos introns. Por quê? Porque nos introns, qualquer mutação que apareça, ela tem uma possibilidade maior de permanecer. Nos exons, ela tem uma possibilidade menor de permanecer. Por quê? Porque ela pode ser facilmente percebida pela seleção natural. Tá? Então, se a gente comparar genes eucariotos, que possuem exons e introns, o que a gente vê é que esses introns eles acumulam muito mais mutações do que os exons. E aí a pergunta que vem, se eu quiser estudar, por exemplo, e comparar duas espécies, né, diferentes, separadas há muito tempo, se eu estudar os exons, eu vou ter o quê? Poucos caracteres variáveis. Agora, se eu estudar os introns, eu vou ter muitos caracteres variáveis. Então, se eu tivesse que... Oi, Professor, o senhor está apresentando? tô, vocês não estão vendo? Não. Eu, pelo menos, não. Parou aqui também. Eu Já também não foi. estou vendo. Tá, deixa eu verificar aqui. Vou sair e entrar de novo, perdão. Ele falou aqui que não foi possível compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. E agora, vocês estão vendo? Sim, tá começando a apresentar. Ah, tá ótimo. Então, se você tem, por exemplo, a variação no número de mutações acumuladas, se eu comparar duas ou mais espécies, nos exons essa variação é muito pequena, mas nos introns ela é muito maior. Então, se eu tivesse que comparar, por exemplo, ou estudar, né, para fazer a filogenia, né, de um grupo de espécies, só dá para eu fazer filogenia com pelo menos o quê?
Pelo menos 3 espécies, né? Então, vou colocar aqui. Se eu tivesse que fazer a filogenia das espécies A, B, C, D e E, o que é melhor? Eu escolher os exons ou escolher os introns? É bem melhor eu escolher o quê? Os introns. Tá? Eu vou encontrar variação nos exons? Vou encontrar, mas vai ser bem menos do que eu encontraria nos introns. Tá? Deu para entender isso daqui, pessoal? Sim? Professor, se eu poderia explicar de novo essa parte aí, que eu não entendi muito bem. Quem está falando? É o Douglas. Douglas. Tá, Douglas. Me falas aí o que tu não entendeste. Essa questão que o senhor falou que seria melhor, né, utilizar os introns Uhum. ao invés dos exons, né, para poder fazer a filogenia. Porque o que a gente tenta fazer na filogenia é verificar características diferentes. Se for todo mundo igual, né, se as espécies A, B, C, D e elas forem iguais entre si, não tiverem diferenças entre elas, eu não vou conseguir estudar muita coisa. Mas se eu tiver diferenças acumuladas, por exemplo, entre elas, tá? O que são essas diferenças? Mutações acumuladas, né, ao longo do tempo, tá? Vai ser muito mais fácil montar uma filogenia. Agora, se eu não tivesse nenhuma dessas características aqui, se eu não tivesse mutação, o que aconteceria com essas espécies, né? Se eu não tivesse essas mutações acumuladas? Eu nunca poderia montar uma filogenia porque eu não saberia que A estaria mais perto de B. Por que A vai estar mais perto de B? Porque vai ter menos diferenças entre eles. Quando eu comparo C com A e B, vai ter muitas diferenças e assim por diante. Conforme o tempo vai passando, maior vai sendo o acúmulo dessas mutações. Tá? Então, se eu não tivesse praticamente nenhum aqui, o que aconteceria? Eu teria uma filogenia que seria uma grande politomia. A, B, C, D e E, né? E eu não saberia qual estaria mais próximo entre si. Então é essencial, né, que eu também saiba escolher o que a gente vai falar, né, o marcador molecular que eu quero estudar. Tá? Então, como é que vai ser quando eu comparar uma sequência de DNA, né? Quando eu comparar uma sequência de DNA, o que vai acontecer? Quando eu comparar uma sequência de DNA, por exemplo, entre homem, né, ser humano, né, e chimpanzé. Tá? Se eu estiver comparando aqui em um mesmo gene, esses quadradinhos aqui vão ser os exons, tá? A taxa de mutação que ocorre, o que é a taxa de mutação? A frequência com que a DNA polimerase comete erros, e essa compreensão é essencial para a gente, tá? A taxa com que a DNA polimerase comete erros é a mesma. Ela é cega para isso, a DNA polimerase. Ela não sabe se ela está colocando a mutação que aconteceu. Ninguém sabe se vai ser num exon ou se vai ser num intron, tá? Mas, às vezes, uma mutação ocorre aqui no exon e essa mutação ela é selecionada contra. Então, ela não vai se espalhar pela população. Então, ela não entra. Tá? No chimpanzé pode acontecer também uma mutação aqui no exon, mas como prejudicou aquele indivíduo que tinha aquela mutação, também não aparece. Agora pode acontecer uma mutação aqui no intron de um ser humano, pode acontecer uma mutação aqui no intron do chimpanzé, né? Pode acontecer uma outra mutação aqui, numa posição diferente do chimpanzé. Pode acontecer uma outra mutação aqui no ser humano, no exon, mas ela pode ser selecionada contra.
tá? Pode acontecer uma mutação aqui no exon e você ter uma substituição de um aminoácido, por exemplo, positivo, ou um aminoácido hidrofóbico por um outro aminoácido hidrofóbico, quando traduzir para proteína, tá? E aí essa mutação pode até permanecer aqui, tá? Aqui pode acontecer uma outra mutação, aqui pode acontecer uma outra mutação, aqui também, aqui também. De forma que, quando você comparar, né, ser humano e chimpanzé, eles divergiram já há muito tempo, né? Divergiram 7 milhões de anos atrás, tá? A gente tem aqui o homem chimpanzé, né? E um ancestral aqui em comum. Algumas mutações foram acumuladas aqui no ancestral, mas a gente vai mostrar aqui essas mutações, né, que foram acumuladas entre homem e chimpanzé. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 no intro. 1, 2, 3, 4. E no chimpanzé a gente tem 4 no intro, por exemplo. 1, 2, 3, 4. E uma no exon. Nunca é perfeito isso daqui. Existe uma coisa chamada relógio molecular que está diretamente relacionado à probabilidade de a DNA polimerase cometer erros, tá? Em posições neutras, quando a DNA polimerase cometer um erro na replicação e gerar uma mutação, que é o que a gente está representando aqui por esse pontinho vermelho, essa mutação provavelmente não vai ser percebida pela seleção natural. Por quê? Porque depois que esse DNA aqui é mutado, né, o que acontece com ele? Ele vai ser transcrito na forma de RNA. Depois, esse RNA aqui, ele vai se transformar em um RNA mensageiro maduro, que vai ser exatamente, tá, do tamanho de quem? Do tamanho desses 3 exons juntos. Tá? Esse é o RNA mensageiro maduro. Tá? E depois esse RNA mensageiro ele vai ser o quê? Ele vai ser traduzido em uma proteína. A seleção natural, o que ela vai fazer? Ela vai agir em cima da proteína. De forma que, se houver uma mutação no intron, a seleção natural nunca vai perceber. É por isso que essas mutações elas continuam na população de forma casual, né? ao acaso, né? Aleatoriamente, por deriva genética, não por seleção. Né? Algumas vezes, né, você pode ter uma mutação no exon, como eu falei, em que você tem uma substituição de um aminoácido hidrofóbico por um outro aminoácido hidrofóbico, e era isso que acontecia muito provavelmente naqueles primeiros estudos da década de 60, né? Lá nos anos 60, né? Onde as pessoas analisavam na eletroforese e verificavam que o indivíduo 1, por exemplo, de uma população possuía 2 alelos, o indivíduo 2 possuía outros 2 alelos diferentes, né? O indivíduo 3 poderia ser homozigoto para esse alelo, por exemplo, né? E assim por diante. Provavelmente, essas proteínas aqui, elas tinham, né, uma diferença entre elas de aminoácidos, mas esses aminoácidos, eles eram, digamos assim, correspondentes, né? Um aminoácido negativo por um negativo, ou melhor, um aminoácido hidrofóbico por um outro hidrofóbico, e assim por diante. Um polar por um polar, e assim por diante. Deu para entender isso daqui? Então, tudo está relacionado a DNA polimerase cometer erros. A nossa DNA polimerase, do núcleo, ela não comete muitos erros. O que acontece com o retrovírus? Por exemplo, o vírus da AIDS ou o vírus da Covid. Quando eles fazem a replicação do material genético deles, eles cometem muitos erros.
E isso, para eles, teoricamente, não seria uma vantagem. Mas quando você tem um organismo que está... Vocês ainda estão vendo, pessoal? Sim, Bruce. Sim. Tá. Porque o meu computador deu um bugzinho aqui. Então, quando você está... Até esqueci do que eu estava falando, pessoal. O que eu estava falando? O vírus do HIV. A Covid, né? Então, o que seria uma desvantagem, por exemplo, a gente tem algumas doenças em que você tem um aumento dessa taxa de mutação e é terrível. Tá? Mas para um vírus que está lutando contra o nosso sistema imunológico, que é um sistema imunológico muito bom, né, que consegue se adaptar muito bem a qualquer patógeno, quando você tem vírus que conseguem mutar, ou seja, a polimerase deles conseguem introduzir mutações numa taxa relativamente alta, né, o que poderia ser uma desvantagem para a maioria dos seres, digamos assim, né? Muita gente diz que o vírus não é um organismo, um ser, né? Para o vírus é muito bom, porque o que acontece, por exemplo, no HIV, né? No HIV, por exemplo, o que acontece é que você faz uma defesa contra o HIV, todo mundo faz. A pessoa que é infectada pelo HIV, ela faz uma defesa, né? Ela faz uma defesa contra o vírus. E aí o vírus, ele está lá e você consegue aniquilá-lo. O problema é que esse vírus, ele se replica e, fatalmente, ele consegue produzir um vírus que é ligeiramente diferente. Aí esse vírus, o que acontece com ele? Ele começa a aumentar de frequência por seleção natural, né? Porque aqui o agente de seleção natural é o nosso próprio sistema imunológico, né? E aí o que a gente tem que fazer? Uma outra defesa contra esse vírus. E aí a gente acaba com a maioria dos vírus. Mas aí o que acontece? Como a polimerase deles é muito ruim, fatalmente eles mutam para um outro vírus. E aí a gente começa a ter que fazer tudo de novo, né? Aí a gente tem que fazer outra coisa. Mas aí, no caso do HIV, por exemplo, é um vírus que, ao longo desse processo, ele vai destruindo as nossas células de memória, né? Células T de memória, principalmente as células TCD4 de memória. E aí a pessoa ela começa a ficar, o vírus ele vai exaurindo o sistema imune, né, da pessoa. Então, aí a gente vê, né, a importância dessa questão da frequência de mutações, né, os erros das polimerases. E esses erros das polimerases, eles estão, né, e a seleção natural, no caso aqui dos vírus, né, e no caso dos outros organismos, normalmente ocorrem falhas na replicação que levam a mutações, né, nos indivíduos, e isso é praticamente inevitável. Se essas mutações ocorrerem nos exons, a seleção natural pode pegar, porque elas vão ser traduzidas em proteínas, né? Essa informação é traduzida em proteína. Se ocorrer nos introns, não vai acontecer. E o que a gente observa? Quanto maior o tempo de divergência entre duas espécies, maior será o número de mutações acumuladas ao longo do tempo. E essas mutações, então, nos introns, por exemplo, elas vão sendo acumuladas de forma aleatória, né? Por quê? Porque vão existir várias pessoas naquela população, mas somente algumas vão se reproduzir, né? Então, aquelas mutações, elas acabam aparecendo nas populações, como a gente viu na década de 60 em todos os estudos, né? Mas elas são, na maioria das vezes, neutras. Então, não dá para você olhar para uma sequência de DNA sem considerar a evolução neutra, sem considerar o neutralismo, porque, na maioria das vezes, essa sequência de DNA, ela, claro, dependendo de qual sequência for, uma sequência de um exon, por exemplo, ela está muito sujeita à seleção natural, mas, algumas vezes, ela não está sujeita à seleção natural, como é o caso dos introns, tá? Então, é essencial que, quando você olhe uma sequência de DNA,
você tenha essa perspectiva, tá ok? Tudo bem, pessoal? A gente vai continuar essa aula, são 4h15. Vamos dar um pequeno intervalo de 10 minutos? Tudo bem? Tá bom, professor. Beleza. Certo. Tá, então eu vou parar aqui essa gravação e novamente a gente vai dividir a aula em duas, tá ok?